Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Escute o Tom. Iniciamos uma trajetória de 6 episódios do especial de férias, no nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas-feiras, o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde discutimos temas essenciais para compreender a saúde da população negra. Hoje, no especial de férias, aqui quem fala sou eu, Larissa Lima. E eu, Kenner Vargas. E no episódio de hoje, vamos ter uma conversa sobre o tema Reflexo de Poder, a beleza negra como saúde e resistência. Com uma convidada muito especial. Estamos aqui com Rafaela Cruz, maquiadora e entusiasta do universo da beleza e da cultura pop há mais de 10 anos. Atualmente é estudante de estética e cosmética, aprofundando seus conhecimentos técnicos na área. Sua atuação como maquiadora e influenciadora é guiada pelo incentivo a um consumo mais consciente e inteligente de cosméticos, além da valorização de produções que fogem dos filtros e dos padrões irreais, priorizando sempre a autenticidade, a segurança e o cuidado com a pele. Rafa, é uma alegria enorme ter você aqui com a gente essa noite. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Obrigada por ter me convidado. A honra é toda nossa. Valeu. Rafa, antes de falar de técnica e história, eu queria ver sua experiência como mulher negra. Como a maquiagem entrou na sua vida e em que momento ela deixou de ser só estética e passou a ter um significado mais profundo pra você? Assim, a minha família sempre foi muito vaidosa. Então, a minha avó paterna, a minha avó materna sempre foram muito vaidosas. Então, essa referência de vaidade eu sempre tive na minha família mesmo. Mas eu acho que as maiores influências talvez foi a minha tia materna, então a irmã da minha mãe, que ela era bem peruona. Então, eu acho que essa estética de perua também eu carrego um pouco por conta dela. Mas eu acho que a gente sempre teve presente. Pra mim, talvez é o ponto de virada, eu acho que talvez vai ter uma pergunta lá na frente que eu vou usar o mesmo exemplo, é na questão da transição capilar. Porque eu fazia relaxamento, meu cabelo sempre foi crespo, né? Então, eu comecei a fazer relaxamento por conta desde os 5 anos de idade, mais ou menos. Então, não chegava a alisar, não era uma progressiva, mas o cacho ficou bem mais aberto. E aí, a gente teve que mudar pra uma região que a gente não conhecia ninguém. E eu tive que fazer a transição capilar à força. Então, tinha por volta de 18 até 10 anos. Que é aquela fase que a menina começa a mudar e tal. Foi terrível. Aí, a gente voltou pra Uberlândia. E já não dava mais pra fazer nada. Eu tive que tava entrando nesse rolê de transição capilar. E eu cortei o cabelo super curto. 0 corte, ficou tenebroso. E aí isso mexeu muito comigo, com a minha autoestima e tal. Tem o rolê do bullying da escola também, que a criança é maldosa pra caramba. Mas eu acho que pra mim foi isso, a mudança da transição capilar, que eu tive que aprender. Nem sabia que tava passando por isso. Hoje em dia é chique, né? Mas eu não sabia. Tinha poucas blogueiras e youtubers na época que falavam de transição. Então era gel de linhaça, receita caseira no cabelo. Minha mãe ficava brava porque eu usava os ovos tudo no cabelo. Maisena também, Jesus. Então pra mim foi essa época. E a maquiagem foi acho que um pouco depois. Eu já tava um pouco maior, tipo uns 13, 12 anos. Que aí, eu sou de 2000, então as datas batem bem com o ano. Então, essa fase, tipo, aí já tinha o YouTube e tal, aí eu acompanhava minhas youtubers favoritas. Eu acho que foi nessa questão, tipo, aprender a lidar com uma formato de olho, que era gordinho, com a minha boca também. Que hoje é famosa, as mulheres gastam milhões pra colocar lá. Preenchimento? Não tem preenchimento, é genética. E aí, eu acho que essa questão, a maquiagem entrou mais tarde. Mas depois eu não larguei mais. Devia ter largado um pouquinho, né? Porque eu era um pouco exagerada. Ô Rafa, aproveitando então esse trecho da transição, você sabe que historicamente a estética negra foi negada, apagada e considerada inadequada. Então como que você vê esse apagamento impactando a relação da população negra com o próprio rosto e a própria pele? Você percebe que esses padrões racistas, eles afetam a forma como seus clientes se enxergam, por exemplo? Com certeza. Talvez na área de atendendo como maquiadora, a gente vê isso mais claramente. Então,
eu sempre pergunto, tipo, qual é a sua referência de maquiagem que você quer trazer? Tem rolê também que às vezes pega uma referência muito photoshopada, que aí já é outro problema também. Então, você sabe que aquela pele ali sem poros, perfeita, não existe, ela é irreal. A nossa pele não é assim. Então, tem essa questão de talvez até uma distorção de imagem mesmo, que eu acho que a rede social causa. Então, você sempre quer ter uma pele perfeita, sem espinha, que não é alterada hormonalmente, que é irreal, não existe isso. Então, acho que tem essa questão da mídia social também, como influencia, e em toda, seja pele branca, seja pele morena, seja pele negra, toda pessoa é influenciada por essa questão da estética perfeita. Mas, principalmente na população negra, eu vejo na questão, aí dois porém, né, porque tem a questão da estética mesmo, tipo, estilo, que é normal, né, cada um tem o seu estilo. Ou se não tem, você mescla tudo, né? Você não é obrigado a seguir só um. Mas tem a questão também que às vezes é uma forçação no sentido populacional mesmo. Tipo, você tem que ter o nariz mais fino. Então, às vezes chega a pessoa, nem gosta, não tem problema nenhum com o nariz. Mas aí, você pode afinar meu nariz? Você quer? Tem certeza? Não gosto. Eu achei que ia ficar bonito. Eu falei, não, então vamos no que você gosta. Qualquer coisa no final. Aí, se você quiser mesmo, a gente faz. E geralmente nunca faz mesmo. Então, o que impacta é outra coisa. Mas, com certeza, essa questão, talvez na nossa geração, melhorou muito. Porque a gente, as nossas mães já nos ensinaram, ou sempre a gente tem uma referência, talvez familiar, que nos ensinou a ter mais confiança. Mas talvez nas gerações passadas eu vejo isso mais claramente. Então, principalmente questão comercial, nunca é vendida pra pele negra. Uhum. Ou não era, né? Tanto vendida. Hoje em dia você ainda vê uns pouco, né? Exato. com bastante frequência. Não é tão, assim, esporádico. Mas comercialmente falando, nunca era visada a pele negra. Então, era sempre visada a pele mais branca. Uhum. Então, com certeza, essa questão estética influencia bastante. E aquele rolê que nós estávamos conversando antes. Então, tipo, essa pele perfeita sem mancha, pra pele negra é muito mais... Bati no microfone. É muito mais difícil do que pra uma pele branca. Por quê? Questão... Eu conversando com os... Então, com os médicos. Ela é muito mais difícil do que pra uma pele branca. Porque é uma pele que, naturalmente, ela já tem mais pigmento. Então, você buscar essa utopia de pele, não dá. Principalmente com maquiagem, porque maquiagem não é cirurgia. Nem vai mexer geneticamente com a sua pele. Então não dá pra gente fugir muito daquilo que é só fisionomia mesmo. E eu acho... Respondeu perfeitamente. Só comentando um pouquinho, eu acho que encaixa no que você tinha falado na pergunta anterior. Uhum. Do impacto que a escola traz pra gente. Porque o racismo que a gente sofre, principalmente na escola ali, numa fase que a gente tá se reconhecendo como pessoa, informação molda como a gente se vê depois. Sim. Então, muita gente sai da escola, principalmente escolas que não têm tanto acesso a esse debate sobre racismo, sai com essa idealização de tenho que ser perfeito. E muitas pessoas negras eu vejo saindo querendo alcançar o perfeito de ser branco e não se reconhecendo como uma pessoa negra. Uhum. Então, às vezes, é olhar pra sua pele e esperar um aspecto que uma pessoa que tem uma pele completamente diferente da sua tem. Uhum. Então, acho que isso impacta muito. Uhum. É a construção de um padrão inalcançável, né? E como isso é tóxico para a própria construção individual também, né? Uhum. E é isso que eu queria pegar. Agora, mudando o foco, um foco mais pessoal. Você mesma, Rafa, você já se viu ao longo da sua construção julgando ou tentando corrigir esses traços em você mesma? Já. Aí tem um rolê. Eu não sou retinta, né? A pele é bem light skin. Então, a questão de pele pra mim nunca foi um problema. Mas, pra mim, pessoalmente, foi o problema o cabelo. Então, nunca tinha produto. Era caro na época também. E pressão estética, às vezes, da minha família também. Então, tipo, eu lembro que minha tia falava assim... Hoje em dia não é um trauma, mas, tipo assim, era uma questão, mas não é mais. Eu tipo, faz sentido pra mim o que ela falava na época.
tia, não tô te julgando. Ela falava, eu ia pra casa da minha avó, minha mãe não tava, tipo, ia dormir lá, e ela falava, nossa, Rafaela, se sua mãe morrer, ninguém dá conta de pentear seu cabelo. E, tipo, tinha 2 problemas, que era o quê? O cabelo era muito seco. Cabelo de criança, gente, cabelo de criança sempre vai ser meio fubazento, sempre vai ser... Corre muito, dá um suor, regaça o cabelo. Então, o cabelo de criança geralmente é sempre mais difícil mesmo. Então, ok. Mas meu cabelo era muito crespo também. Então, tipo, tinha esse rolê. E nunca tinha pente, né? Então, o único pente que eu lembro que... Inclusive, é o único pente que eu pentei o cabelo até hoje. Era um jacaré da Avon, preto. Eu acho que ele era, tipo, R$15 na época. E ele era o único que desembaraçava, porque ele não quebrava tanto meu cabelo. Que ia usar aquele pentinho de cabelo liso, nunca passava no cabelo, não desembaraçava. Então, tem esse rolê. Pra mim, o cabelo foi uma questão, até eu entender que, tipo assim, não era. Eu gostava do cabelo mesmo. E a família do meu pai também começou a fazer transição e tal. Então, eu tenho uma tia paterna que até ela fez a transição porque eu fiz a transição capilar. Você inspirou ela. Aham. Aí depois eu convenci ela a mudar, sair do loiro e ir pro grisalho. Muito mais bonita. Mas tem essa questão pra mim do cabelo. E a outra foi a da boca também. Que aí era a pardinha beiçuda. Mas meu pai sempre... A parte do lábio, ele sempre... Eu lembro que não foi uma coisa assim tão... Não durou muito tempo. Porque eu comecei a gostar mais cedo do que o cabelo. Mas pra mim foi as 2 coisas. Mas acho que tem... fenótipos mesmo, que são mais difíceis de a pessoa aceitar, ou aprender a amar mesmo, né? E tem outros que são mais fáceis. Depende muito. Também acho. E isso que você falou da influência familiar, eu acho que impacta muito. Tipo, quando você falou da boca, imagino que era que seu pai elogiava e trazia esse assunto pra casa. Então, eu passei pela transição já mais velha, transição capilar já mais velha, e dentro de casa eu não tinha essa referência de cabelo cacheado, cabelo crespo, porque a minha mãe tem, só que alisa desde sempre, desde que ela pôde ter acesso a alisar o cabelo, ela alisa. Então, pra mim, esse processo foi mais difícil. Agora, os traços, todo mundo da minha família é muito parecido, então, tipo, é o narizinho gordinho que todo mundo elogia, é a boca que todo mundo elogia, então... Nunca tive muito problema, porque justamente em casa era muito reforçado como bonito. Então, apesar que na escola a gente conviveu com muita gente branca, que era muito diferente da gente, mas dentro de casa era bonito e era aquilo que importava. Só que o cabelo foi um problema. Então, eu imagino que tudo aquilo que não venha na nossa convivência, pode ser o que não é comum, né? O que não é comum já é... A gente estranha mais. E o que você disse na pergunta anterior, né? A boca, que era julgada, né, como uma herança, como uma genética negra, mas que, na verdade, artificialmente, todo mundo quer ter, né? Todo mundo quer fazer um preenchimento labial, então ali é aquela discrepância, na verdade, sobre isso. É engraçado, porque eu tenho algumas fotos, minhas tias têm algumas fotos antigas também, então ali por volta anos 90, nenhuma delas alisava o cabelo. Eu vi que, tipo assim, quem começou com essa noia de alisar o cabelo? Então, não sei, acho que a questão cultural também influencia muito, né? Sim. Então, a gente não dá pra gente esquecer que a gente vive num mundo capitalista. Então, o ideal é sempre você comprar, precisar de mais coisas. Então, você não se aceitar. Ou tem o rolê hoje em dia também, né? Do cacho perfeito e tal. Sim, da definição. Então, é sempre... Tipo, seu cabelo cacheado é aceito agora, mas ele precisa também estar numa... tem que estar numa utopia irreal de cacho perfeito. Se quem tem cabelo cacheado sabe que nunca tá. Ele acorda cada dia de um jeito. Então, é sempre isso, buscando a venda de produtos. E aí, como você falou, os padrões mudam, né? Nos anos 90, eu lembro perfeitamente que a minha mãe divulgava o black dela e saía com aquilo com muito orgulho. Era uma jovem que mostrava. Eu acho que, por exemplo... Anos 90, tava muito em alta deu branco. O Maluco no Pedaço? Que é do Will Smith? Isso. Deve ser essa época. Então, tipo, tinha referência, tinha as meninas da série eram bem afropartes e tal. Sim. Que é uma maravilhosa. Que usavam progressiva no cabelo, mas você tinha personagens, tipo assim,
que usavam o black. Então, acho que essa estética era mais visada. E aí começou a noia dos anos 2000, que era o quê? Beleza branca, lisa e esquelética. Se é o que tá voltando nesse ano. O caos. Mas E continuando agora mais uma visão profissional, na sua experiência como maquiadora especialista em estética, o que muda no olhar, na postura ou na fala de uma pessoa depois de se ver maquiada por alguém que entende da sua pele, dos seus traços e da sua história? Acho que confiança. Não que ela não seja ela não pode ser confiante sem maquiagem, mas às vezes ela sair da zona de conforto do que ela usa no dia a dia, ou às vezes a pessoa nem se maquia muito, ela se sente mais confiante. É como se fosse... Ela pode... Não que tipo, ser um personagem, mas ela pode dar um poder a mais. Tipo, assim, não, agora, tipo, eu consigo e tal. Eu gosto dessa sensação na maquiagem. Lógico que a gente vai adaptando, tipo, por estilo de cada um. Tem gente que gosta... É bem perua. E que gosta de bastante brilho e tal. É uma maquiagem mais pesada. Mas não quer dizer que, tipo, quem usa maquiagem mais carregada sente mais confiança do que quem às vezes faz uma maquiagem, gosta de uma maquiagem mais simples. Não tem a ver. Acho que tem a ver com essa sensação de confiança mesmo. Então, uma pessoa que, por exemplo, vai acertar o tom da sua pele, influencia muito, porque você tem certeza que você vai sair confiante, e não vai sair branquela nas fotos, ou não vai aquela sensação de máscara. Então, você se sente mais confortável no seu próprio corpo mesmo. Empoderador, né? Mas toda essa felicidade, às vezes, tem uma quebra quando a gente vê a indústria. Sim. Né? Ainda dentro dessa perspectiva, quando o mercado ele não cria produtos para a pele negra, isso também é uma forma de negar a existência? Você vê isso como uma questão apenas comercial ou também como uma questão de saúde e dignidade? Ai, difícil. Eu trabalhei há algum tempo como promotora na área de cosmético, tanto de maquiagem quanto de produtos capilares também. E vendedora de loja de maquiagem também. Então, essa parte comercial foi... O virar maquiadora também veio um pouco disso também. De eu querer sair tanto dessa parte comercial de produto, porque... Principalmente nos treinamentos de várias marcas, o ideal é que você venda, você consiga enfiar o máximo de produto no cliente. Então, às vezes você não vai indicar uma coisa que realmente vai ser bom pra pessoa. Às vezes ela só vai acabar gastando dinheiro a mais. E ela nem sabe usar. Então, isso me deixava um pouco, não angustiada, mas um pouco revoltada mesmo. Então, por que eu tenho que vender isso se a cliente tem 500 produtos igual, mas eu tenho que enfiar isso dessa marca, porque esse é o melhor? Nem é, tipo, ou não tanto. Os outros que ela tem é muito parecido também. Então, essa parte de me dava uma mexida. E aí tinha outra questão, que era o quê? Às vezes a cliente ia lá testar, e não adianta, treino de olho. Ia lá testar a base e não tinha base pro tom dela. Então, às vezes eu tinha o ideal era o quê? Eu vender um pouco mais claro, ou vender, sei lá, 3 bases pra ela fazer a mistura da base pro tom dela, sabe? Isso, às vezes, tipo, pele retinta, pele média ou pele branca. Nunca tinha os tons. É frustrante. Então, você não quer ter 500 produtos. Ou não deveria querer. O ideal é que você tenha um produto que encaixe certo, né? Então, isso me deixava bem revoltada, com um pouco de raiva. Mas tem a questão comercial também. Com certeza. Tem a parte de preguiça / racismo dos fabricantes também. Hoje em dia, vocês vê alguma marca, por exemplo, lançando só tons de contorno pra pele clara. E o pessoal pergunta, e os tons de pele retinta, cadê? Ai, gente, é porque os tons de pele preta é muito mais difícil de você conseguir a formulação. Nem é. Se a pessoa tem milhões de dinheiro na marca, ela deveria lançar tudo de uma vez. Então tem essas desculpas racistas que o pessoal lança por querer lucrar sempre. Então, tem a parte, eu acredito que tem a parte institucional, organizacional mesmo. Acredito que tem a parte de você querer vender mais também. E afeta, querendo ou não, afeta na dignidade. Porque a pessoa, às vezes, vai ter, por exemplo, R$100 pra montar o kit de maquiagem dela.
Se ela vai comprar 3 bases, já era. Ela não vai conseguir comprar um rímel e um blush, por exemplo, e um pó. Sim. Então, isso influencia muito. E aí tem outro rolê também, que maquiagem é um luxo. Você não precisa de maquiagem pra sobreviver. Você precisa de comida, segurança e moradia. Mas é uma coisa que mexe com a nossa autoestima e tal, estética. A gente vive num mundo que a imagem vende. Então, eu não acredito que ela não é necessária pra sobreviver, mas ela é importante. É uma forma de cuidado, querendo. Sim. É uma forma de se ver no mundo. Exato. Bem. É uma forma de você construir sua identidade. Nem que seja passar um batom, um hidratante labial pra boca não ficar ressecada no calor que o Uberlândia faz, mas influencia. Então, tem essa questão. De ela ser mais acessível também, não quer dizer que você vai usar só coisa barata, mas você entender um pouco também do que vai encaixar pra você no seu cotidiano. Eu não sei se eu respondi, talvez eu tô esquecendo de alguma coisa. Perfeitamente, muito obrigado. Respondeu. E foi maravilhoso. E eu acho que é isso mesmo. Tipo, apesar de não ser necessário pra sobrevivência, a maquiagem é uma forma da gente se cuidar. Eu acho que a saúde, a vida mesmo não é só, tipo, comer, acordar, trabalhar e dormir. Sim. Então a gente precisa de algo a mais, de se sentir bem, se sentir bonita, se você precisa de maquiagem pra isso ou não. Ou mesmo que não seja de maquiagem, um produto que cuida da sua pele e saiba cuidar da sua pele, né? Então eu acho que isso faz parte da saúde e apesar de não ser necessário pra sobrevivência, tem que ter um olhar melhor. Como você já falou, apesar de ter mudado, ainda não chegou no que a gente precisa. Sim. Porque, como você falou, ainda as coisas que surgem, parece que surgem muito caras. E aí não chega na população que precisa. Sim. Quem tem dinheiro consegue, mas a maioria da população brasileira não tem dinheiro. Sim. Então, deveria ser mais acessível. Faz parte do cuidado com a saúde também e deveria estar mais no nosso Posso fazer dia a uma dia. adenda? Claro. É que tem algumas marcas, por exemplo, que pra mim fazem isso muito claramente. Então, por exemplo, a Bruna Tavares, pra mim, ela faz isso perfeitamente, que é uma marca nacional, que desde sempre, desde o início dela, ela lançou base pra pele negra. Ela foi passando por alguns ajustes de questão de tonalidade e tal, subtom, aí já é muito teórico. Mas estava aberta. Mas sempre teve. E ela mostrou o quê? Galera, a gente consegue lançar todo mundo junto. Consegue lançar, sei lá, a gente vai lançar 20 tons de base. Então eu não vou lançar 15 tons para pele branca média e 5 tons para pele negra. Não faz sentido. Então ela sempre ela demonstrou isso claramente. E hoje em dia ela é uma das marcas mais reconhecidas nacionalmente. Às vezes a pessoa usa uma coisa da marca e nem sabe, ou almeja ter alguma coisa dela. Então acho que a gente tem marcas muito boas, nacionais, que fazem isso. Tem, por exemplo, a Negra Rosa também, que é uma marca voltada só pra pele negra. E ela hoje em dia tem produtos de cabelo também muito bons. Inclusive, que sempre esteve ali, né? E falou, ó, dá pra fazer. Não faz quem não quer. Ou quem não se interessa, né? Uhum. Então, é isso. Tem que saber. É difícil, né? Que a gente queria, tipo, não deveria gastar energia pra procurar. Sim. Não deveria ter que correr atrás, né? Ser de fácil acesso em relação a todas as outras. Sim. Mas bom que já tem uma luz no fim do túnel, né? Já começou a ampliar mais e tá chegando mais no mercado e se Deus quiser melhor. Antes, mas em evolução. Sim. Exato. E agora uma parte mais histórica, assim. A gente sabe que as pinturas, e desde as pinturas rupestres, o ser humano pinta o corpo como uma forma de expressão, identidade e pertencimento. Uhum. Como que você enxerga essa continuidade histórica da pintura corporal até a maquiagem que usamos hoje? Como que, pra você, isso permanece? É como continua a história? Tipo, a maquiagem faz parte dessa pintura? Eu acho que a gente falou várias vezes disso. É uma questão de construção de identidade. Seja uma questão de identidade estética de uma população ou de um grupo. Então, por exemplo, tem maquiagem gótica, tem maquiagem clean girl, então, isso são construções. Tem maquiagem dos anos 2000, que era aquela sobrancelha fina, a maquiagem colorida.
sem acabamento, metalizada. Então, hoje em dia tá voltando o quê? A tendência de 2026 é a maquiagem tipo 2016, que era super colorida, com strass, que tem a Zara Larsson, que é aquela cantora também que, tipo, tá super em alta. Então, tem essa questão de ser... você se aceita num grupo social, ou numa modinha, ou na estética que tá sendo mais vendida no momento. Mas eu acho que é isso, uma construção de identidade. Tem coisa que você vai gostar e vai continuar gostando a vida inteira. Tem coisa que você não vai gostar e às vezes você vai voltar, você vai gostar depois. E é uma forma, por exemplo, também, a maquiagem brasileira é muito... A gente tem uma estética de maquiagem brasileira, que é diferente da maquiagem europeia, que é bem diferente da maquiagem coreana. Então tem essa questão de identidade como um povo também. Maravilha, eu acho que é de momento, é um padrão de momento e é populacional também, como você falou, é reconhecimento. E lembrando... desculpa, Kenna. Lembrando que nessa questão, conforme a gente vai vivendo num mundo mais midiático e globalizado, tá? Essas estéticas vão sendo mais rápidas, né? Então, ao mesmo tempo que você aprendeu a fazer um trem, aí já não é mais essa coisa que tá em alta. Mas é isso, você vai, às vezes, testar até você escolher a sua que você mais gosta. Ou você vai gostar de todas também. Eu gosto de todas também. Vamos, e é assim. Cada hora você filma um momento, é isso. Tá tudo bem. Ô, Rafa, a maquiagem, ela vai muito além do status e autoestima, né? Sim. No próximo bloco, a gente vai abordar mais sobre as mídias sociais, mas dá pra gente um spoiler sobre essa importância de usar e ampliar a divulgação de produtos de qualidade que contribuem com o cuidado da pele e da saúde integral? Então, a questão que é uma coisa que trabalhando com maquiagem também, eu aprendi sobre você entender o básico de pele. Então, você entendendo, você sabe o que vai funcionar pra sua pele e o que não vai. Você economiza dinheiro. E aí você consegue gastar dinheiro com outras coisas. Às vezes você vai no cinema, às vezes você vai comprar, sei lá, seu sorvete favorito. Então, eu acredito que você entender dessa questão de comercial também, você saber de dar um desperto, você não cai tanto em tendência. E entende também quem você é. Mas é uma construção. Conforme você vai aprendendo, vai usando, você vai entendendo a construir. Porque a maquiagem, acho que ela é importante, mas ela não deve ser o mais importante. Entendeu? Tem isso. A gente tem que investir em outras coisas também. Principalmente em lazer, porque a gente trabalha tanto. E não precisa... Aproveita. Exato. Sobrevive e não vive, né? É uma questão mais... Então tem outras coisas que são importantes também. Não acho que seja a mais importante, mas é o ideal. E entender da pele também. Então, entender que a nossa pele, ela é um órgão. Então, não dá pra mim usar qualquer coisa também. E não deveria usar Corpo Força na pele. E faz parte da minha saúde, então... tá acabando. A nossa pele... Por exemplo, eu tô com um problema hormonal. A sua pele vai falar. Então, entender isso também faz parte de saúde pública, né? Com certeza. Tudo que você disse são formas de cuidado, né? Olha, infelizmente, o nosso tempo tá acabando. A gente vai estar finalizando esse primeiro encontro com a Rafaela Cruz por aqui. Mas a gente vai continuar semana que vem. Certo, Larissa? É isso mesmo, pessoal. Rafa, te agradecemos e deixamos aqui um espaço para você dizer em quais redes o pessoal pode te acompanhar. Deixa eu pegar minha cola, peraí. Então, atualmente eu tô mais no Instagram. Tô voltando a postar. E é Rafa Cruz, _, que é aquela barrinha embaixo, de maquiadora. E no TikTok também é o mesmo @, mas mais no Instagram. Qualquer coisa pode me mandar e a gente vai continuar nessa conversa que a gente fez aqui. Maravilha, as maquiagens são lindas, pessoal, acompanhe muito. Vamos estar seguindo a Rafa, gente. E seguindo a gente também na rede social, no Instagram, @AfroSaudeUFO. E nos vemos no próximo episódio para continuar esse bate-papo incrível com a Rafa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.